Oi, pessoal. Boa tarde, né? Boa Bem-vindos, tarde. bem-vindas, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 1, o significado dos milagres, né? Que a gente está vendo os princípios dos milagres. E hoje a gente vai começar com o milagre 18. E quem vai ler para nós é a Fernanda. Por favor, Fernanda. Princípio dos milagres, parágrafo 18. Um milagre é um serviço. É o serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconhece o teu próprio valor e do teu próximo simultaneamente. Legal, né? Eu acho que, Muito que essa faixinha ela é bem frase. fácil de a gente entender, mas alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ela é bem interessante. Reconheces o teu próprio valor e o do próximo simultaneamente. Kátia, vai lá, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Uhum. Se o que eu fiz lá para a Renata é um milagre. Não sei, eu acho que assim, não é que eu não sei porque é ou não é. O que eu penso é que tem que o milagre, ele, embora pareça coletivo, ele é sempre íntimo, né? Então essa é a ideia, né, que a gente talvez compreenda até melhor um pouco mais para frente, Sim. tem a ver com a gente mesmo. Sim. Pelo conceito que a gente tem de milagre. Entende? O que é que assim, eu entendo assim, que sempre que um milagre acontece, a gente se sente em paz. Uhum. Então, se a paz habita em você, nesse momento o milagre aconteceu. É assim que eu meio que uso como termômetro para entender essa ideia, tá? Uhum. Então é o que eu posso te falar. Tá bom? Porque eu me senti em paz mesmo. Depois que Então, fiz para pela ela. sua ação que você fez com a nossa amiga, né? E Sim. para quem não sabe, foi uma mensagem enviada, e se essa mensagem que você enviou, ela te trouxe a paz de Deus, podendo até assim, né? Já usando a linguagem do livro. Para mim, eu uso como termômetro. Eu não posso dizer que isso é uma verdade absoluta, né? Porque a verdade ainda está um pouco longe, é uma verdade mais fixa, Sim. né? Ou melhor, ou maior, ou sei lá se está fazendo da verdade maior, né? Você Ou em sabe que quantidade, né? Ou expansão, sei lá. Mas é isso. sabe o que eu senti? Sim. Eu senti vontade de encaminhar para o grupo. Porque eu me sinto egoísta de os outros não saberem. Então, eu acho que depois aqui, né? Porque a gente está, né? Você se sinta à vontade e use a sua ação que você tenha que fazer e Porque faça. eu vou me sentir mais inteira. Eu entendo. É que são coisas que são nossas, e aí é por isso que eu falo que as manifestações que nós temos, elas são sempre pessoais, elas nunca, por mais que pareça para o outro não que ele não entenda, mas o importante é a nossa paz. Então, Já, por isso que a gente, quando a gente aprende palavras como sim e não, no sentido mais real do nosso próprio ser, como nós realmente somos, então o nosso não, ele nos dá paz. O nosso sim, ele nos dá paz. Sim, mandei para o grupo. tá bom. Aí agora eu estou em paz. Então, eu uso esse sistema porque a gente está, como fala, aprendendo a ideia de como é que deve ser usada uma mente certa. Nós temos uma mente bastante turbulenta ainda, cheia de crenças, conceitos, preconceitos. A forma que eu meço isso, ou coloco como termômetro, é essa sensação de paz. Né? Se porventura depois vier um insight que eu devia ter feito de outro jeito, da outra vez eu faço de outro jeito, eu corrijo de novo. Tá bom? Mas vamos voltar à frase. O milagre é um serviço. Eu acho que dá para entender, né? Dá, né? Aí ele fala assim: é o máximo que podes prestar a um outro.
É o serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. E reconheces o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. Eu acho que essa frase a gente não precisa conversar muito, principalmente em função até da último encontro que a gente teve, mas tem mais alguma dúvida? Não? Até aqui tá bom para mim. Tá, então vamos. Aí você lê então o 19 para nós, Kátia, por favor. Tá. O 19. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem da cooperação, porque a filiação é a soma de tudo que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. Legal. É aí, alguém quer dar início a algum comentário? Vamos pegar. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Vocês entendem isso ou já pensaram sobre isso? Sim, pensar já pensei agora, mas gostaria que você colocasse com a sua belíssima sabedoria aí para a gente melhorar, né? Posso falar mais ou menos a minha ideia, né? E talvez disso a gente continue a conversa. Ó. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Aí, se você pegar a ideia de que a mente de Deus ela é una, né? Ou seja, então assim, ó, milagres fazem com que as mentes sejam só uma, ou seja, a própria mente de Deus. Consegue entender a ideia? Porque a mente de Deus é unificada, dentro da mente de Deus só tem a verdade, só é a realidade, né? E a mesma coisa. Os milagres, quando eles acontecem, é porque eles estão ligados a essa mente unificada, que é a mente de Deus. Porque lembra, a gente tem que sempre lembrar as nossas crenças do que é um milagre. A gente tem que devagar limpar a apoteose e a externalidade, né? Não é externalidade, o externo que nós temos do conceito de milagres. Que o milagre é de dentro para fora. Tá? A Adelina, por favor. Não, só queria ressaltar que esse livro aí, ele buga a minha cabeça. Dá um nó. Ah, meu Deus do céu, por mais que eu tente entender, eu não alcanço. Mas eu estou seguindo, estou aí, estou firme. Tem vezes que eu não participo, aí eu assisto depois. Aí buga mais ainda, mas eu estou firme. Mas olha, realmente para mim é muito difícil entender, porque eu não consigo desconstruir a ideia de milagre de uma forma mais abrangente. Mas vamos seguindo. A Tá, sabedoria mas tem explica que para haja mim o sabedoria que aqui. você não consegue para a gente conversar sobre isso, que é importante, porque senão a gente vai ficar falando milagre, 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 e aí. É muita, assim, é muito amplo. Que nem você falou aí. Repete a frase. Milagre é o que? A mente de Deus? Milagres fazem com que as mentes, né? Aí todas as mentes, né? Eu entendo assim, sejam uma só em Deus. Olha aí, como que pode todas as mentes serem uma só em Deus, né? Tá, então vamos tentar contar uma história. Vamos supor que a pessoa X, né? Ela. Vou tentar, não sei se eu vou dar conta, hein? Vou usar um pouco. Tem esse problema aí que você fala, ela não entende a ideia do milagre, né? Ela ainda é ligada a um milagre coletivo. A ideia do que é um milagre, né? E lembra que a gente já conversou
que nós temos a ideia do milagre como um espetáculo. Entende? Embora, às vezes, ou seja, sempre é algo... É tanto assim que acontece a cura de alguém botou a mão em alguém, aí forma uma fila na casa da pessoa, porque a pessoa é um curador. Alguém fez uma reza e barará, né? Alguém fala palavras e curou pessoas, né? Assim, botando negócio de cura, porque fica mais fácil, porque normalmente a gente é chegado no milagrinho da cura, né? Mas tem outros milagres, né? E aí o que acontece? Nós pensamos, nós temos, isso é ancestral, gente. Imagina lá, sei lá, quantos milhares de anos no meio de um ritual pagão, né? Aquela ideia que a gente não tinha essas ideias, né, cristiânicas ou cristianísticas, né? De cristianismo, de Cristo, de padre, de isso, né? Ou seja, em que a ideia era mais ligada a uma ideia mais natural da natureza, né? Então fazia fogo, olhava para o céu, olhava para a lua, né? Aí rezava, né? Ou seja, pedia a plantação, pedia água, pedia chuva, pedia seca, né? Ou seja, isso tudo, né? Foi a forma que a gente foi criando a ideia, né? Espetaculosa do milagre. Entende? Porque realmente é possível, através dessa ligação com Deus, que esses milagres aconteçam, mas nós começamos a viver para fora essas coisas. Deu para entender o que eu quis dizer do espetáculo? Hein, Adelina? Para a gente Não, continuar a deu para conversa. entender. Tá. Deu para entender, mas eu não consegui entender como que o milagre é. Essa frase aí falou que todas as mentes é una em Deus, Ó, através do milagres milagre. fazem com que as mentes... Aí entenda o seguinte, as mentes aqui é qualquer mente que se predisponha a realizar esse milagre de forma real e verdadeira. Porque uma mente, para ela poder criar ou realizar o milagre, né, no sentido da cocriação desse milagre, né, ela tem que entrar em parceria ou em unidade com a mente criativa de Deus. Consegue entender agora? Agora eu entendi. Ou seja, a gente não... É que a gente... O dia que a gente entender, né, isso ainda é uma coisa que eu estou ainda... As mentes que alcançam os milagres são aquelas Mentes que que entraram em conseguem comunhão com a mente de alçar Deus. e acoplar, como se acoplassem à mente de Deus. Isso, Agora eu comunhão, entendi. entende? É Entendi. isso. Então, é que se a gente entender isso, né? Aí a ideia de entender o quê? Que Deus, assim, né? Ele está aqui agora. Ele está predisposto a nos ajudar em qualquer coisa que nós precisemos, né? Então, aí a gente fala muito, né? A paz de Deus, né? Vamos supor que você se sinta no sensação de separação de Deus. O que é a sensação de separação de Deus, gente? Quando a gente se sente vazio, sem rumo, sem sentido, parece que o dia não tá bom, parece que, né, às vezes não, né, a mente meio assim, o coração meio assado, às vezes não está acontecendo nada, mas nós estamos assim. Bom, essa sensação de separação é a falta completa de serenidade interna. Ou seja, a gente não está se sentindo sereno, tranquilo, como deveria ser. O que acontece nesse momento, a gente pode usar a ferramenta. Eu preciso me unir novamente ao Criador. Você pede a paz de Deus e se sinta recebendo ela. Entendeu? Por isso que se treina as emoções elevadas que a gente conversa, né? O conceito de paz ela é pessoal, mas a gente já sabe que na paz não há defesa, não há guerra, não há um sentimento de inimizade com nada e com nada em volta. Simplesmente a ideia de que nós estamos acolhidos e nos sentindo em paz, tranquilos, seguros,
Entendeu? Essa ideia, tranquilos, seguros, né? Bem e vivos. Então, é essa a ideia. Então, você pode fazer essa oração. Eu quero, né? Aí a oração é pessoal. Mas você pode que eu receba a paz de Deus. E se pense que sinta ela entrando. A gente está usando esses termos, gente, mas a gente sabe que não é que sobe, que desce, né? Mas a gente normalmente tem a sensação de que ela vem, né? Então, vir normalmente vem de cima para baixo, da nosso conceito mental ainda da forma, mas e receba aquilo. E aguarda. Ela vem. Quanto mais fé você colocar nesse tipo de ação, nesse sentido de que eu vou me unir ao Criador, a minha mente ela é una com o Criador, a minha mente está sempre ligada à mente certa, que é a mente do Criador, mais certeza você terá sobre tudo e qualquer coisa, mesmo em momentos difíceis. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, Deni. Conseguiu entender a ideia do milagre? Esse é um milagre. Sim, tá clareando, sim. Tem até um texto na Bíblia que ele fala: a paz de Deus que excede todo pensamento, guardará os vossos corações e as vossas faculdades mentais. Então, E é bem isso mesmo. eu não conheço muita coisa da Tem, Bíblia, mas é muito semelhante ao que está tem um falando texto. nessa frase aqui, e mais ou menos o que eu tentei te explicar. É que, ó, gente, vocês têm que entender o seguinte: não vamos dizer assim, a realidade que não quer calar, ou a verdade, o que a gente pensa não é real. A gente tem que começar a se dar conta que cada pensamento equivocado, ele nos separa de Deus. Então, pensar eu não consigo, eu não me sinto, eu não dou conta, esses não, né, que a gente fala para si mesmo, colocando a gente sempre no sentido mais para baixo, isso é o ego. Uma coisa, eu não estou conseguindo entender isso, mas a intenção é você está tentando entender para melhorar a si mesmo. Então, nessa hora, que o Criador me abençoe com a solução disso. E você recebe a solução. E não precisa pensar sobre nada. Ele te abençoará com a solução. E aí a solução é sempre uma coisa que você não, que às vezes você nunca pensou, nunca viu, nunca sentiu, porque ela não é os pensamentos que você tem na sua mente. Demora a gente abrir mão da nossa mente, mas a gente tem que lembrar que a nossa mente é uma mente mentirosa, é uma mente ilusória, né? É difícil. Como eu? Oh! Né? Mas é assim, tá? É assim, a gente está conversando aqui, você não precisa aceitar o que eu estou te falando, mas devagar você vai vendo que dentro de você mora uma Adelina real. Só que enquanto essa Adelina, que não é, entre aspas, real, tomar muito conta da sua mente, com pensamentos, divagações, mais a outra Adelina vai demorar a aparecer. Porque a outra Adelina, ela está ligada à mente de Deus. Então, é essa que tem que se manifestar, é essa que tem que começar a usufruir disso, que é essa vida que você tem, esse tempo de vida que você tem. Então, lembra, o que a gente pensa não somos nós. A gente parte desse princípio. Depois de uns tempos, algumas coisas a gente começa a ver que tem um ser ali, de vez em quando ele aparece, né? Mas no início é pura mentira. Até as coisas bonitinhas que a gente fala pra gente mesmo. Não é verdade. Demora um tempo pra gente aceitar isso, né? Eu falo porque eu brigo. É que assim, ó, o exemplo que eu consigo dar e é a hora em que eu consigo me separar um pouco existe uma pessoa, botar assim de uma forma figurada, como se existisse alguém atrás de mim e ela ficasse falando para mim, faça assim, vai para lá, vai para cá, você pensa assim, você é assim,
ou seja, é como se eu seguisse um roteiro, né? E aí o que acontece? Se a gente vai ver, aí a gente vai, quando a gente começa a separar dessa mente que fica em cima da gente, falando, e a gente observa ela, você fala assim: eu não quero ir para lá, então eu não vou, né? Ou seja, essa mente ela para de te controlar todo o seu sistema de pensamentos e sentimentos que tem dentro de você. É mais ou menos assim que daria para explicar, né? Ou seja, de uma forma figurada. Imagina assim, você parada, né? Vamos botar assim, porque nessa hora é bem assim. Isso é uma conversa figurada, gente, é uma ilustração. Como se você estivesse parado de pé, com seus olhos fechados, e atrás de você tem um verdugo. Verdugo é o quê? Um carrasco que vai falar para você e sempre vai falar e sempre vai que e você tem dentro de você tudo que ele falar, tudo que você fizer, você já entende que vai dar ruim para você. Mas você não consegue não fazer aquilo. É como se ele dominasse a sua mente. E isso é o ego. Isso é o ego que transforma a gente em marionete. Por isso que a gente é sonâmbulo, por isso que a gente vive com os olhos fechados, tanto externa quanto internamente. Embora às vezes os nossos olhos estejam abertos, a gente não está vendo a realidade. Por exemplo, a gente pode estar cozinhando e pensando num problema bancário. Estar cozinhando e pensando na briga que nós tivemos com o nosso companheiro. A gente está dormindo. Então, a ideia é, nessa hora, você tem que aprender a abrir os olhos. Você vai olhar as coisas. E aquela mente lá atrás não te controla mais. E durante bom tempo, ela ainda vai falar alto, ela ainda vai fazer você entrar para antigos hábitos, dizer o que você tem que fazer, mas você já entendeu que você não é ela. Essa é a primeira parte. Agora basta, né? Mas a ideia agora é você começar a aprender a andar com os olhos abertos, mais despertos. Por isso que nós passamos a voltar. Estou cozinhando, estou fazendo tal coisa, estou fazendo tal coisa. E a gente aprende a isso. Então, por isso que, por exemplo, a gente pode pegar um livro, começa a ler na primeira linha, termina a última frase da página e não sabe o que leu, porque estava dormindo. Não tem atenção, concentração, né? A gente é completamente desconcentrado, desatento na nossa vida diária. Isso é não dar margem mais a quem a quem nos comanda, que é o ego. Entende? A gente tem que devagar entender isso. Eu sei que essa conversa ela é meio figurativa, né? E talvez não entre muito no, né? Eu não consigo ainda entrar de uma forma um pouco mais didática, mas é assim que é. Aí é a ideia em que você tem que deixar de ser quem é, que é a mesma coisa, mudar o hábito de ser você mesmo. Nós somos repetitivos em pensamentos e emoções. A gente acorda com a mesma emoção e os mesmos pensamentos e dorme dorme com os mesmos pensamentos e as mesmas emoções, normalmente. Durante anos a gente é assim. Às vezes acontece uma coisinha ou outra lá, mas normalmente a gente volta para a zona de conforto. Quando dá os picos na vida, né, as adversidades, a gente às vezes se desespera, mas é que se a gente às vezes pegasse aquela adversidade e olhasse com outros olhos, a gente mudaria o rumo da nossa vida. A tendência é a querer voltar para o mesmo. E isso é natural do ego, não é do ser. Porque o ser vive o dia, vive a hora, vive o momento presente. Tá bom, Adelino? Ou quer fazer essa pergunta? Acho que eu falei muito. Não, tá ótimo, tá ótimo. Aos poucos eu vou pegando uma coisinha aqui, outra ali, vai clareando a mente. Tá, Eu por peguei favor, bastante coisa, obrigada. Kátia. Sara, eu vou voltar aqui ainda no assunto, né? Porque
quando foi lido aqui, eu senti que, claro, né, não é só com a mente, né? Porque eu falei, eu senti, aí eu fiz, né? Então, na, na Bíblia tem um versículo que fala que a mente é a mente de Deus, né? A mente é a mente de Deus. Eu nem acreditava nisso, na verdade, porque eu achava que não tinha nada a ver com isso, mas hoje eu sei o que quer dizer aquilo lá. Eu penso que sei, né? E aqui no parágrafo, ele fala assim da questão de cooperação, porque a filiação, ou seja, todas as mentes, todas as pessoas, todos os filhos, né? O que eu entendi. A filiação é a soma, todos os filhos, né? É a soma de tudo que Deus criou. E quando eu li isso aqui, daí eu me senti mais confortável ainda em ter tomado aquela atitude a respeito de encaminhar lá para o grupo, a respeito da Renata, porque na hora veio assim para mim, a gente não sabe o que a pessoa está passando. Sim. Né? A gente não sabe. E às vezes, na minha compreensão, colocar algo meu no lugar que eu acho que precisa estar naquele momento ali, às vezes pode vir auxiliar, porque foi de coração mesmo, Sim, te entendo. sabe? Eu me senti assim muito egoísta, né? É muito egoísta, porque eu tirei essa conclusão e está tudo certo, e de repente aí eu só recebo, eu não dou, né? Aqui fala também, né? Em algum outro lugar fala de doar, né? Tanto vai quanto volta, numa outra palavra, né? E para mim isso me fez bem. Depois eu vou escrever mesmo para ela no grupo. Porque eu penso que Deus é inclusão. E inclusão, já que somos todos um, como tem essa. E eu sei que é um, não é a minha mente, né? Somos um, uma consciência, o outro nome que venha, mais alto, que eu não consiga, ou não possa falar, não deva, mas só existe um, né? Somos todos um. Então, a inclusão, naquilo que pode parecer não ter aos olhos do curso de milagres, isso pode não parecer ter nenhuma importância. Mas aos meus olhos, dos meus sentimentos, isso ainda é importante. Assim, eu não gostaria de me sentir excluída. Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Foi sem querer. Entende? O que eu coloquei aqui, peguei do estudo aqui, quando ele fala assim, que a Adelina falou, né? Ainda estou buscando, né? Eu também, Adelina, eu ainda estou, né? Mas quando ele diz assim, cadê? 19. 19. Então, fala da palavra cooperação, né? Cooperação não tem só um significado, né? Tem vários significados, né? Mas ele diz aqui que cooperação, porque os milagres, né? Dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo que Deus criou, né? Então, eu me senti bem, né? Porque aquilo me incomodou, na verdade, sabe? Por eu não saber como seria a situação, que eu comentei antes, né? Do início do nosso estudo, eu me senti só eu recebendo e ela não. Entendi. E isso não cabe dentro de mim, assim, não consigo pensar assim, sabe? Pensar mesmo. Por isso que eu externei o meu sentimento aqui antes do estudo, né? E está tudo bem, eu estou associando, fazendo associações aqui, né? Lembrando que eu ouvi você dizer, né? Que quem faz não é a minha mente, não é Kátia, é o ser, que chamam de Kátia, né?
Mas tem coisas assim que a própria mente automaticamente sente e faz, né? O coração sente, dá o comando para a mente e a mente obedece. Pensei assim, muito grata. Bom, que bom. Deixa eu falar aqui, ó. Eu vou continuar a frase, então. Ó, os milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. A gente já conversou essa frase. Aí ele fala assim: eles, no caso, os milagres, dependem de cooperação. Cooperação é um ajudando o outro, né? Seria nessa ideia. Por quê? A filiação, né, é a soma de tudo o que Deus criou. Por que a filiação? Eu entendo a filiação aqui todo mundo é filho de Deus. Então, se todo mundo que é filho de Deus se lembrasse disso, entendesse disso, ou se desse conta disso, haveria uma cooperação. Então, nós seríamos aquilo que Deus criou. É mais ou menos isso. Tá? Porque senão a gente, né? Aí ele fala assim, ó. Milagres, né? Portanto, refletem as leis da eternidade. Né? Aí a gente entende que milagre, né, como já foi falado, ele está acima do tempo, né? Do tempo esse de relógio que a gente entende de tempo, né? A eternidade é onde existe, seria a ideia do aqui e agora, do momento eterno, um eterno agora, né? A gente até usa, algumas pessoas usam o eterno agora. Não do tempo. Então, ó, milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. É isso. É mais ou menos assim que dá para a gente estudar essa frase. E se alguém quiser fazer mais um comentário sobre ela, senão a gente segue adiante. Posso ir para frente? Então eu vou ler o 20, ó. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Vou ler a primeira parte. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. Alguém quer fazer um comentário? Neirilene, por favor. Entendi aí que o espírito, né, que vamos correlacionar o espírito com a consciência, né, onde está a nossa essência, ela que é a causa do milagre, e não o corpo em si, né? É dessa essência divina, quando ela está conectada com o todo, é que se origina o milagre. O milagre não parte da matéria, e sim da nossa essência, do espírito, quando ele está conectado com o todo, né? Com Deus. Não seria isso? Sim. Vocês acham? Aí a gente vou de novo aqui, só para a gente olhar de outra forma algumas coisas. Não que o que você disse não seja boa parte do que eu vou falar. Ele fala assim, ó. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito. A ideia aqui é assim, ó. Os milagres, né, ou seja, despertam a ideia de que eu vou usar uma expressão, uma palavra que a gente está mais acostumada, que o ser, tá? Daí fica mais fácil a gente entender, ó. Milagres despertam novamente a consciência de que o ser, né, não o corpo, é o altar da verdade.
Certo. Então é isso que você disse, mas eu quis expressar porque talvez ficasse melhor para a gente entender, porque espírito, a gente ainda não é uma palavra comum, para mim não é uma palavra que eu uso comumente. Então, para outras pessoas, o ser fica mais fácil. Então, o que a gente entende isso? Para que o milagre, quando o milagre vai acontecendo, nós vamos nos tornando conscientes do nosso ser. E nós vamos entendendo que nós não somos esse corpo. Nós somos o espírito, ou o ser. É nessa ideia. Que é meio que você disse, mas é só mudando um pouco a fraseada, porque a palavra ser, ela facilita. Tá? Pelo menos penso eu que facilitou. Tá? Daí ele fala assim, ó. Quer falar, Kátia? Pode falar. Eu só quero fazer uma pergunta, tá dentro do assunto. O ser, ele pode fazer algo que a pessoa, a princípio, não perceba que foi o ser que fez? Eu entendi e não entendi a pergunta. Explica melhor para ver se eu entendi o que você quis Como é que eu explico, então? Uma coisa que brotou no coração daquela pessoa, uma coisa boa, e aquela pessoa se sentiu, digamos assim, eu vou fazer isso aqui. E depois, olhando mesmo à luz de um curso de milagres, né, que não é a nossa mente, é uma coisa, o ser é outra, digamos assim, né, o espírito é a mesma coisa que o ser, mas para nós, o ser, a gente está mais acostumado com essa linguagem. Então, é possível que aconteça isso de a pessoa depois é que percebeu o que fez e que foi bom. E falou, nossa, eu nem percebi isso aqui. Olha, Kátia, eu posso te responder essa pergunta com a mesma resposta que eu te dei no início. Tá bom, grata. A paz de Deus é a resposta. Tá, grata. É o que eu entendo. Porque ainda muitas dessas coisas, elas estão além da possibilidade de palavras ou de uma expressão correta de explicar. Eu poderia falar muitas coisas, mas como eu disse, eu uso o termômetro, a ideia da paz. Então, conforme você vai criando essa paz interna, mais você vai entendendo se você está mais ligado ao seu ser ou ao seu espírito do que ao não ser e não espírito, né? Nessa ideia. Tá? Aí ele fala assim, ó. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Então, quando nós nos reconhecemos como ser, né? Ou seja, é que, na verdade, as duas coisas elas vão acontecendo de forma simultânea. Quando nós começamos a fazer o uso do poder dos milagres, a gente está usando a ideia do nosso espírito, ou seja, a força do espírito, a ajuda do Espírito Santo, a ideia que o Criador está ali presente. Automaticamente, isso vem um despertar de consciência, que por conta disso, né, é o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Então, é como se assim, duvido que milagre cure, duvido que milagre resolva meus problemas. Aí a gente vou botar em xeque-mate, vou colocar à prova. Aí nós começamos a usar as ferramentas do milagre, ou seja, a ideia do perdão, é isso, né? De estar mais presente com o Criador, de se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, nós vamos investindo isso, né? A nossa intenção nisso. Aí a gente se dá conta que algo aconteceu em nós, algo mudou. Nós estamos nos sentindo melhor. Aí a gente tem o quê? O reconhecimento, né? Que conduz ao poder curativo do milagre. Ou seja, a gente entende que o milagre traz a cura. Ele nos conduz a esse reconhecimento de um poder curativo. Aí entenda que a gente tem que ressignificar a palavra cura também, né? No futuro, a gente vai entender que cura não é o corpo, né? Que a gente ainda vive nessa ideia de que temos um corpinho, né? O corpinho é veículo do espírito, entendeu? Tem hora, não tem fim. A hora nós vamos chegar lá, né? Tanto a gente investir nos milagres, entenderemos que o corpo ele é só um corpo. Tem que ser
zelado, né? Pode deixar ele passar fome, frio, né? Aquelas coisas assim, né? Mas ele é só um corpo, né? Como muitos outros corpos que nós já tivemos em outras vidas. Pena que a gente não consegue se lembrar das outras vidas, porque daí a gente ia entender muito melhor isso, né? Essa ideia, que é trocamos de roupa, né? O espírito veste uma roupa nova e nessa roupa nova vem todos os processos do ego, toda a domesticação, né? Aí vem uma série, né? E aí cabe ao ser, ao espírito, se reconhecer novamente como espírito e se curar, né? Se curar do ego, perdoar essa ideia toda, tá bom? Fernanda, lê o 21 para nós, por favor. Se você não ligou o microfone, não sei, estou te ouvindo. Desculpe. Acontece, é ótimo, vai lá. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por entendê-lo a outros. Por estendê-los. É isso? Por entendê-los a outros. Estendê-los. Estendê-los, exato. Eu faço essa eu também, mas é isso. Tá meia. Estendê-lo. Estender ao outro. Para o outro, né? Esse estendê-lo. Isso. Ó, milagres são sinais naturais de perdão. Alguém quer falar essa primeira parte aí? Do que seriam sinais naturais do perdão? Eu acho que quando a gente se liga ao ser, né? Sim, também. Vamos lá, Nerilene, ajuda a Fernanda aí. Microfone. Milagres são sinais naturais do perdão. É interessante isso. Quando isso aí pode ser, nós mesmos podemos fazer milagre em nós e podemos fazer no outro, né? Quando nós nos perdoamos, né? Tiramos a culpa do nosso ser e começamos a entender mais as coisas da vida, ou compreender que culpa não se resolve, né? E compreender que somos seres, somos eternos aprendizes, que acertamos e erramos, né? E começamos a nos perdoar, a nos entender como aprendiz do universo, nós começamos a nos curar em certos aspectos, né? E nos curando, nós nos alinhamos, nós nos harmonizamos. Isso é milagre. Isso é um milagre, né? E esse milagre também, ele pode estender um ao outro, né? Quando eu vejo a essência do outro, eu vejo o lado positivo do outro, eu perdoo o outro, também acontece um milagre. Pode acontecer um milagre comigo e pode acontecer um milagre com o outro, né? Não é mais ou menos essa ideia que isso aí está passando? O que vocês acham? Parte, eu entendo assim. Alguém mais quer falar um comentário? Milagres são sinais naturais de perdão, né? Essa primeira frase. Uhum. Aqui eu entendo, quando ele usa a palavra natural, seria a ideia de real, de verdadeiro, né? Porque a gente ainda liga um pouco o natural à natureza, né? Não, sim. Mas então, Eu entendi. Natural aqui é o real. Eu entendi assim como uma coisa que acontece de forma natural. Sim, porque quando acontece de forma natural. Quando acontece de uma forma natural, é porque é real.
certo. Não há atrito, não há conflito. Eu sei. É nessa Entendi. ideia. Por Legal. isso que eu Entendi. penso que a frase quer dizer isso, tá? Uhum. Então, porque ele já usa a palavra natural em algumas outras partes do texto do livro, e eu entendo que a palavra natural aqui no livro, isso é minha compreensão, é natural de ser, é assim, Uhum. tá? É nessa ideia, né? Aí ele Sim. fala assim, pode falar. Eu vejo que o Ho Oponopono faz isso, né? Sim, Esse trabalho de você se perdoar, né? Que, como você mesmo falou, devido às várias vidas, várias reencarnações, nós trazemos muitas domesticações, trazemos muitas culpas, né? Nós não temos nem consciência. Isso cria um tumulto em nossa vida, nos relacionamentos, em vários tipos de coisas, né? E com esse perdão, como nós estamos descobrindo agora, usar o Ho Oponopono, e aí esse perdão que nós damos a nós mesmos, esses sentimentos errados que nós criamos no passado, naturalmente acontece o milagre. Nós vamos harmonizando, vamos sabendo lidar melhor com as nossas emoções, vamos sabendo também lidar com as pessoas que estão ao nosso lado, entendê-los melhor. Isso é um milagre, né? sim. Não é isso por aí? Aí você pega essa frase, ó, milagres são Ah. sinais naturais de perdão. Uhum. Então, assim, porque a gente também não entende bem ainda o que é o perdão, né? A gente tem um conceito de perdão, né? Um perdão até sofrido, né? Sofrer muito para ganhar o perdão, né? Então a gente vai tirar, né, para ter ideia disso. Então, o que acontece? Engraçado. Quando a gente usa uma ferramenta e um milagre acontece, um perdão real, natural, aconteceu. Legal. Então, a ideia é essa. Ou seja, a gente, né, vamos supor que a gente perdoou, né, usou uma ferramenta para que esse milagre acontecesse, um milagre de um ressentimento muito forte com alguém do nosso passado, porque nos traiu, porque nos mentiu, porque nos fez sofrer, porque não nos deu bola, né? A gente não sei lá, cada um tem os seus quadrados, né? Né? Eu vou falando uma pessoa porque fica mais fácil. Pode ser uma pessoa de relação estreita, né, da família, uma pessoa que a gente tinha até lá no nosso trabalho, que faz 10 anos que a gente não vê ela, mas a gente ainda guarda esse ressentimento. Aí ele bateu na porta. Aí você falou assim: vou virar milagreira agora, eu vou trabalhar com esse negócio aí. Bom, se você conseguiu realmente fazer e usar a ferramenta, o perdão acontece. Então, como é que é? É um sinal natural de perdão. Entende? Natural por quê? Porque o perdão aconteceu, né? Você entendeu? É nessa ideia. Sem o sofrimento, né? Sem o sofrimento. E aí você entende o que é o perdão. É porque aí, quando você começa a usar isso, essas ferramentas, você entende o que é o perdão. Porque daí você vê que no perdão não é para ter sofrimento. O perdão era um reconhecimento, que aí fala aqui, ó. Peraí, ó. Que você aceita a ideia de que você é filho de Deus. Aí ele fala assim, ó, através dos milagres, né? Quando você usa um milagre, busca uma ferramenta para fazer esse milagre, aceitas o perdão de Deus por estendê-los aos outros. Ou seja, isso se estende ao próximo. Ao próximo que você tinha ressentimento. Então, é mais ou menos assim a ideia. Tá? É só isso. Isso é divino. Isso é divino, isso é maravilhoso, né? Sim, é isso que e o divino e esse maravilhoso, ele pode ser distante a distante, momento a momento. Por isso que nós podemos, conforme a gente vai trabalhando, ter rompantes de alegria do ser. De repente, você acorda feliz. De repente, do nada, você está lá na fila do supermercado, fala, nossa, estou me sentindo feliz na vida hoje. E não tem motivo nenhum, você está na fila do supermercado, mas está feliz. É isso. Tá bom? Olha a Fernanda querendo falar. Por favor, Fernanda. Não, isso aí é exatamente a Neide falou. É divino isso aí que vocês... Quando
a gente usa essas ferramentas, você aceita o perdão. Eu achava que tinha perdoado a pessoa, né, fazendo, eu te perdoo, é aquela coisa toda, mas não tinha perdoado. Eu aprendi a perdoar mesmo quando eu entrei para o grupo, que eu aprendi a perdoar com essas ferramentas que vocês oferecem a gente, com esses estudos. E aí eu vi a diferença, porque antes eu não perdoava, então eu ficava, se eu via a pessoa, já vinha aquela ferida, a mágoa, e falava e contava o mesmo caso sempre, repetia, né? Hoje em dia eu não repito mais, a pessoa é como um amigo, e eu vejo a pessoa e eu senti, quando eu senti que eu perdoei, eu senti essa felicidade. E hoje eu vejo a pessoa até com compaixão. É? Isso é milagre? Sim, você vê ela como igual a você. Entende? A gente passa a ser igual ao próximo. Porque tá perdido como fala assim, tá perdido que nem quando a gente acende a luz, tem a barata, e a barata é a galera, todo mundo é assim, né? E você, como ele, ou com outras pessoas e outras do mundo inteiro, estão perdidas, né? Acende a luz, vou correr, né? Aí a gente aprendeu a não correr mais, né? Mas nem todo mundo sabe isso. Mas quando você perdoa, porque isso, aí a ideia que eu falei no início para a Adelina. E essa ideia que você achava que você tinha raiva, ressentimento dessa pessoa, não é real. Entende? Porque você entende que o que aconteceu, aconteceu. Não foi bom, não foi bom. Mas primeiro que já foi passado. Segundo, porque ali ambos estavam na mesma vibração. Seja o que aconteceu, se alguém te fez um mal, né? Que a gente fala, a pessoa me fez um mal, né? No início, quando a gente está com raiva, né? Ela me fez um mal. Verdade, né? Você estava conectado àquilo ali de alguma forma. Então, você entende que não há culpado, há só uma inconsciência de um momento presente que ambos estavam inconscientes e aconteceu aquele balbúrdio todo. Então, cabe a nós perdoar aquelas imagens, perdoar aquilo que está no passado, para que nem a gente falou, um renascimento aconteça. E a gente até, às vezes, falar, gente, eu sofri tantos anos. É isso que eu falo. Raiva. É isso. Quantos Depois você anos fala eu assim, sofri? é por uma coisa que nem tem tanta importância, já passou, né? E a gente vai se dando conta disso. E a gente vai se dando conta também com relação a nós mesmos. Esse perdão ele se estende para o próximo e para nós mesmos. Quando a gente aceita essa ideia da filiação, como foi falado aqui, né? Cooperação, eles, né? Os milagres dependem de cooperação. Porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Ou seja, a gente tem que se lembrar que somos filhos de Deus, né? Que Ele está aqui para nos acolher, Ele está aqui para nos abençoar com a cura. Com a cura, ou seja, perdoar isso. Perdoar algo que a gente pensa que é real. A gente vai ver que no final não é nada verdadeiro, mas a gente precisa disso. A gente precisa olhar para as nossas mágoas e ressentimentos e ver que não é real. E quem nos ajuda a ver a não realidade é a mão que a gente estende, ou a mão que é nos estendida, aí depende de como a gente achar, que o Espírito Santo faz, ele nos guia. Né? Excelente. Entendeu? É assim, aí nessa hora é a família, papai, mamãe e eu, né, Cristo, né? Todos três ali, resolvendo essa situação com o Criador, né? Botando as três forças aí que a gente já conversou. Ou seja, a gente olha, a gente se conecta e pede o perdão, porque a gente tem que aprender que aquilo ali não é a nós. A gente tem um carrapato, sei lá, se alguém um dia foi mordido por carrapato, né? Uma coisa assim, é doído. Ele gruda e para tirar é doído, né? Ou embolado na telha de aranha, né? Aí a imagem de cada um, ou seja, a gente está lá, né? Ou então está no casulo, não virou borboleta ainda. Exemplos no mundo tem vários.
O Mas que eu a acho ideia assim espetacular é que não somos nós. Que você repete isso sempre, não isso aí, eu tô, a gente tem eu que acho aprender a ótimo não ligar para a mente. para a mente. É que, Entendi, é a imagina, mente. a gente nasce, sei lá, 4, 5 anos de idade, a gente já começa a ter a mente, entre aspas, a mente própria, né? Um domínio da mente. Ser dominado pela mente do ego, né? É como se a gente fosse plugado numa tomada errada, né? Ou na real, um programa errado. Ou a gente está com vírus no nosso computador, né? Bom, aí é a hora de limpar. Aí a gente tem que passar lá. Aí eu não sou muito boa em informática, mas clica lá, né? Ou então a gente só usa o delete, como se fala no Ho'oponopono, usa o delete, né? Para limpar esses pensamentos. É que eu sei que demora, e isso não é que eu faça assim, mas eu já tenho essa, vamos dizer assim, eu já tenho isso como uma ideia, que é, para mim, um norte, que é esses pensamentos não são meus. Tanto que é os primeiros exercícios. Quer ver? Deixa eu até pegar aqui, só para a gente lembrar. Aqui, ó. Deixa eu chegar lá, gente. Esse livro é grande. Até chegar lá. Ó, as primeiras frases do livro de exercício. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Primeiro exercício. Segundo dia. Eu tenho dado a tudo o que vejo o significado que tem para mim. Vocês já estão conseguindo entender a frase agora, né? Conforme a gente está conversando aqui agora. Aí ele fala assim, ó. Eu não compreendo coisa alguma do que eu vejo. Né? A gente vai entender dessas ideias. Aí ele fala assim, ó. Estes pensamentos não significam nada. Eu vou até o 10, ó. Aí ele fala assim, ó. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Aí o 6. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Aí o 7. Eu vejo só o quê? O passado. Daí o 8. A minha mente está preocupada com pensamentos do passado. O 9. Eu não vejo nada tal como é agora. E o 10. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. São os 10 primeiros exercícios do livro. Tá? Aqui eu não. Para quem quiser olhar, é depois da página 721, se alguém tiver com o livro. Então, aí a gente vai entendendo o que o livro quer nos ensinar, né? Que essa mente, ela é ilusória. Embora a gente não consiga ver isso ainda. Lembra? Delusão. Delusão é quando a gente não vê a ilusão. Então, a gente ainda pensa que é real aquilo ali. A ilusão é quando a gente se dá conta de que é uma ilusão. Então, a gente vê a ilusão, né? Entende? Então, a delusão é quando a gente guarda uma mágoa de 20 anos com relação a alguém e tem todos esses negócios aqui, né? Pensamentos do passado, sentimentos do passado, ilusão mental de que tudo o que aconteceu comigo ou conosco foi injusto. Ah, muita injustiça aconteceu comigo. Pessoa tão maravilhosa que eu passou por isso, né? Isso é o ego, né? A gente pode não falar as palavras, mas os sentimentos são mais ou menos esses. Pô, aí isso é a delusão. Aí a gente conhece esse ensinamento. E essa delusão, esses pensamentos, por exemplo, com relação a essa mágoa, esse ressentimento específico que eu estou falando, para ficar mais claro, porque eu estou dando um exemplo, ele vai batendo na porta. E aí é um vai e volta. Então, ainda você justifica que a pessoa não foi tão boa, mas que ela devia pelo menos ter falado com você, que ela não sei. Aí uma hora você se dá conta. Não é real.
Aí você se dá conta da ilusão. Aí você perdoa. Porque aí você está com a chave na mão, você viu a ilusão. Você viu que aquilo não é real. Então, isso é um processo que vai acontecendo. E isso é com tudo, todas as coisas, cada pensamento. Porque no início, assim, a gente é um turbilhão. A gente é um turbilhão constante, pensar, 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 pensar. Um desconexo. Aí a gente vai se separando da voz lá fora, dessa voz que fica sobre, né? Vou fazendo esse exemplo assim, gente, não é isso. Eu vou fazendo assim para a gente entender, né? Porque parece que tem alguém no nosso ouvido, direcionando, ou que a gente está no cabresto, né? Deve ser assim com um cavalo, assim, né? Né? Para cá, né? Aí a gente vai se separando desse cabresto, né? Passamos a direcionar as coisas. Aí nós vamos fazendo todos os restos que a gente conhece, vai olhando os hábitos, vai olhando os pensamentos, os sentimentos, e vai trabalhando com as ferramentas de perdão, né? Ou pode usar a ideia da limpeza de memórias também, que nem a gente conversa. Não importa. O problema é, não importa no sentido assim, qual é a ferramenta pessoal. E a ideia é não esquecer de si mesmo. Ir e vir. Então, o Eckhart fala, antes você ia pequenas vezes ao momento presente, dava pequenas visitadas, eu não lembro a frase. Agora, inverta. Passe a visitar mais o momento presente e menos o passado, né? Ou menos o não agora, né? Então você inverte. E esse inverter é a mudar o hábito de estar se lembrando de si mesmo. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer ou eu fui muito viagem? Né? Porque às vezes a gente fala assim, pode parecer que os outros estão entendendo, mas não. Né? Deu para entender? Então, Kátia, por favor. Então, né, para mim, eu faço assim, né? Eu passei um processo aí, por alguns dias eu disse, não, todos os dias eu vou fazer tal coisa assim, né? Vou me dedicar a essa coisa que fala. Ao invés de ficar um pouco mais lá fora do que lá dentro, eu vou estipular um horário X, que eu sei que vou ter esse horário, e eu vou para dentro. E eu vou olhar profundamente para o que aparecer, deixar se apresentar. E aí vem, né? O que não falta é cena. Porque o ego já está juntando isso desde a hora que a pessoa nasceu. Né? Diga, tipo assim, né? Ou, corrigindo, a partir dos 5 anos, né? Que a criança já começa a ter crença nessas coisas. E aí chegou um momento assim que porque eu fiquei só vendo e eu fiquei muito concentrada no que eu via e no que eu sentia. Aí veio assim para mim, mas você, o ser que você é o mesmo ser que está lá dentro daquela pessoa. Quem você escolhe. É como se eu estivesse perguntando para mim mesmo, ou perguntando, não foi pelo pensamento, isso veio dentro do meu coração, porque eu senti isso. Só existe um ser. O ser que eu sou é o mesmo ser que todos são. Então, quem você escolhe? Daí veio as lágrimas, assim, veio um sentimento de alívio, e aquilo que existia, aquilo sumiu. Mas foi naquela hora, né? Eu imaginei, eu pensei, foi naquela hora só, né? Que o ego, ele vai querer mesmo, pegar mesmo, né? Ele não vai soltar aquela mamadeira que ele tem, né? Aí me levantei do lugar que eu estava fazendo essa meditação e fui beber água, fui andar um pouco assim na casa, e aquela frase continuou dentro de mim, sem eu pensar, né? Eu não sei explicar como ela me disse, mas ela vem, parece que ela vem, né? Então, ser que você é o mesmo ser que o outro é. Aí vem a Sara e fala assim, não existe nada lá fora. Só existe o quê? O ser. Aí, para mim, assim, 2, 3 dias depois, eu até falei com a pessoa, porque foi natural, né, encontrar e falar, e eu vi que eu não senti mais nada do que eu sentia antes. A pessoa falou, nossa, Cátia, você está tão diferente.
você tá tão bonita. Olha só a pessoa falando para mim, eu toda descabelada, eu pensando, tu sabe de nada, inocente, tu tá vendo é outra coisa, não sou eu não. É porque o que eu sinto por você, daí a pessoa falando, me elogiando, tudo, né? Falei, é porque o que eu tô sentindo por quem você é, você ainda vai sentir por quem eu sou. Ou talvez você já está sentindo e nem sabe. E assim, quando acontece algo, né, que eu vejo que aquilo quer me pegar, eu vou para esse lugar aí de esperar vir essa palavra que sempre diz isso, né? Você não é seu corpo, a pessoa também não é o corpo dela, a pessoa está inconsciente, que eu já estive mais inconsciente que a pessoa, mas essa de você não é, você é o ser e o outro é o mesmo ser que você é, essa aí é muito chave assim para mim, sabe? É uma coisa que me tocou profundamente. E assim eu venho me trabalhando nesse aspecto e me sentindo cada dia mais ampla, mais respirando melhor, né? Tranquila. Porque eu lembro, propositalmente, eu lembro da cena, eu lembro agora, nesse exato momento, da pessoa, e eu só sinto coisa boa. Porque a pessoa nem está lá. Mas o ser está unido a mim, e eu unido a esse ser. É assim que eu sinto, sabe? Se você quiser corrigir aí alguma coisa, falar alguma coisa, eu sou grata. Eu não tenho que corrigir nada, porque as experiências são pessoais, mas eu penso que é isso mesmo. É um milagre, hein, Sara? É um milagre. É que assim, quando a gente vai se reconhecendo nessa ideia, como a Kátia disse, nós vamos nos permitindo nos conectar mais com nós mesmos, né, com o sentido de mais aquilo que é um pouco mais real dentro de nós. É a ideia. Aí a gente vai entender algumas expressões que, né, que não tem aqui no livro, mas que a gente vai entendendo em outros estudos. Aí, quando a Kátia está falando isso, ela está sendo a melhor versão dela. Consegue entender? Porque, assim, a nossa melhor versão é quem nós gostaríamos de ser, gente. Então, a Kátia, né, no caso, vou usar o nome agora. Então, dentro dela, ela não quer mais sentir raiva, remorso, inveja. A lista, né? A lista é grande nossa, né? De todo mundo, sobre qualquer pessoa e qualquer fato da vida dela, né? Então, isso todos nós, pessoal, eu, né? Mas vamos dizer, né? Aí ela, para que isso aconteça, ela vai ter que trabalhar sobre aquilo ali. Aquele hábito de sentir raiva, remorso, ressentimento sobre uma pessoa, ou várias pessoas, ou sobre vários fatos e acontecimentos da vida dela, eles vão ter que ser ressignificados, eles vão ter que ser transformados. No caso, vão ter que ser perdoados. Quando perdoam, algo que estava grudado a essa negatividade, né, ou esse ego, né, se abre e se mostra de forma real e verdadeira. O milagre acontece. Aquela delusão some, a ilusão some e aparece o amor. A gratidão, a plenitude, a sensação de paz é nessa ideia. Eu não sei. Então, aí é que quando a gente começa a fazer isso, né, que nem a Kátia está falando, isso é o normal, gente. Isso é o natural. Né? Aí a gente vai entender a palavra natural do livro. Né? Ou seja, é o natural. Isso é o que nós somos. Entendeu? Então, aí a gente fica surpreso. Nossa, não, né? Mas é o ego já falando, fiquei tão assim, fiquei tão amigo, tão carinhoso. Oh! Não, é isso mesmo, esse é o ser. Por favor, Neilene. Não, eu queria falar, é o divino manifestando, né? Isso. É o divino isso. Manifestando. É o natural. Entende? Né? É natural, é limpo, é claro, né? Singelo, né? É isso. Tá bom? Então, alguém mais quer fazer uma última colocação, porque estamos encerrando nosso estudo hoje. Sara? Sim, pode falar.
Não, gratidão pelo estudo e por ter encontrado com todas as meninas. E um abraço com carinho. Eu que agradeço. Depois eu falo contigo, Sara. Tá. Você manda o WhatsApp. Igual para todas. Um abraço. Tá, obrigada. A todas. Uma boa noite, especialmente para a Kátia. Boa Um noite. abraço muito apertado pelo dia. Kátia, aniversariante. Sim, é bom. Dá um grande abraço e a gente se vê sexta-feira que vem. Tchau, Tá bom? meninas. Tchau, Delícia. tchau, meninas.